Fala mediação como algo que tem que fazer um mediador, tem que formar um mediador. Me fala como é que é essa informação, que curso é, onde essa capacitação, essa questão, sabe? Tem que ter conhecimento, conhecimento é levado em consideração. Eu falo isso porque tem outras profissões que estão hoje que me parece que às vezes conhecimento em 10 minutos se torna um expert. Eu quero colocar... Toma uma pílula e sai pronto. Isso. Sabe, eu acho assim uma coisa que trabalha com razão, sabe, e emoção, mas tem que ter um resultado. Então assim, ó, o advogado falou que realmente o advogado foi formado para conflito. Ele gosta do conflito, porque tem um resultado que é os honorários. Na mediação não existe conflito e não existe honorários. Então essa, sabe, está colocando uma série de coisas que eu fico perguntando como é que se forma o mediador. Entende? Ele é feito multidisciplinar. Eu vou falar sobre uma questão ambiental. Eu vou ter que ter um mediador que entenda de um biólogo, né? um economista para saber o que está acontecendo, um advogado para saber o que transgrediu, como é que é feito, sabe? Como é que vai se formar? E por que a gente não tem tanta notícia da mediação? Certo, ótimo. Só colar na pergunta dele, que eu acho que ele também falou da questão da remuneração do mediador, como é que ela se dá. E as câmaras, quem pode criar. Qual é a validade jurídica dessa mediei? Aí já dá mais uma noite boa de falar. Qual é a segurança jurídica que pode dar decisão de mediação, que é a outra parte. Segurança jurídica da mediação. Tá. Vai buscar. O cara pegou, fez um acordo, tudo lá, daqui a pouco. Não dá pra trás, né? Aí entra o advogado e diz: não cumpre esse acordo, não faz justiça. Imagina se. Não, isso deve acontecer. E eu pergunto qual é a segurança jurídica. Ou até se a parte não cumprir, né? O acordo, aí como é que ele vai buscar o. São temas bem objetivos e do nosso dia a dia, né? Exatamente com isso, tá? Mas iniciando pela formação, tá? O que a gente fala? A gente fala de uma capacitação. Tá? O que é capacitação? Aí depende do tipo de profissional que vai fazer, qual é a faixa etária, por exemplo, com escolas, com crianças, assim, adolescentes, se faz um tipo que é uma coisa menor, né? Trabalha mais a comunicação especificamente. Numa área de mercado, seja qual for, tu tem que ver, normalmente se dimensiona, hoje em dia pelo CONIMA, aquela instituição que eu falei antes no início, se determina mais ou menos em torno de 100, 120 horas de treinamento. Tá? O que é a capacitação em mediação? São módulos que são dados para as pessoas, que não dá para botar 100 pessoas dentro de uma sala, não dá, porque como é uma coisa quase que personalizada, nós trabalhamos, por exemplo, eu e o Nilo fazemos formação, né? Por exemplo, dentro do AB e outros lugares. O que acontece? Tu tem que ter um grupo de pessoas que, em primeiro lugar, estejam ali porque querem estar. Se a pessoa entra ali e não está afim de ficar, por exemplo, às vezes, quando a gente faz em órgãos de governo, por exemplo, o chefe manda, vai fazer a formação, a pessoa não tem a menor vontade disso, não tem interesse, não se sente com a menor disso, não tem paciência para escutar, detesta lidar com gente, e aí botam para lidar. Então, tem características do profissional, né? Não é um mimimi, beijinho para cá, o Nilo gosta muito desse beijinho, Nilo, eu adoro beijinho. Entendeu? Mas naquele momento a coisa tem que ser séria. O que precisa ser treinado? Acolhimento. Seja numa mediação de grande porte, ambiental, por exemplo, acolhimento é tudo. Né? Que é a estrutura, é tudo. Preparar as pessoas para entrar no ambiente. O que nós estamos fazendo com vocês aqui? Nós estamos fazendo um acolhimento. Preparando com informações. As pessoas precisam receber a informação para depois saber se querem ou não estar nisso. Isso é autonomia de vontade, que é um dos princípios. No treinamento, que entra
digamos assim, habilidades, o processo, a estrutura do mediador, a figura do mediador, o self do mediador que a gente chama, mas todo ele é feito em cima de casos reais. Tu trabalha um caso menor, tu trabalha um caso mais complexo, tu trabalha vários casos e analisa, sempre em roda e analisa como se chama autossupervisão, que é o que o Nilo falou, que nós fazemos lá na casa, né, com o grupo, as pessoas fazem a mediação, mas a gente está sempre em informação. Isso veio da psicanálise, inclusive, né, porque na psicanálise se usa isso, entendeu? Essa supervisão, porque não existe um caso igual ao outro. Eu faço mediação há 20 anos, eu fiz milhares de mediações, cada caso é um caso. Não existe a mesma coisa. Eu tenho que estar pronto. Então o psicólogo é importante nesse... Para algumas áreas é fundamental. Ele ajuda para o conflito, por exemplo, ele conhecer, porque o problema do psicólogo, às vezes, nós trabalhamos com o conflito olhando o seguinte, a gente não vai entrar muito nos porquês, os porquês, os porquês. Entendeu? Nós temos a situação para ser tratada e a gente olha daqui para frente. O que querem fazer com essa situação daqui para frente? Como é que vocês querem lidar com isso? Podem, um casal que esteja divorciando, por exemplo, eles podem fazer o divórcio para nunca mais se olharem. Ótimo. Essa é a decisão deles. Agora, eles podem fazer uma separação para conseguirem conviver. Essa é a decisão deles. Não cabe ao mediador dizer o seguinte, não, quem sabe vocês continuam. Nunca. Entende? Então, assim, a maneira como as pessoas escolhem tem a ver com os seus critérios de vida, com os seus valores morais, culturais, éticos. Isso é uma questão das pessoas, da sociedade, dentro da sua realidade naquele momento. Não cabe a nós dizer o que tem que fazer. No treinamento, o que acontece? Tu treina casos de dificuldades que começam no nível menor até situações mais complexas. Por quê? O mediador, por exemplo, trabalha em comediação. Tu não chegou a falar em comediação, né? Quando a gente trabalha em dois, né? Por exemplo, eu e o Nilo, às vezes fazemos casos de dissolução de sociedade de advogados. É complicado. Mas aí tu tem dois trabalhos técnicos. Ó, o cara diz, eu fiz uma análise econômica financeira, com fluxo de caixa, que dá tanto e outro dá tanto. Tu trabalha com técnica, sim. Tu trabalha com valor, tu trabalha com instrumental, é isso? Sim, sim. Quem é que avalia o lado, por exemplo? Eu estou fazendo uma mediação agora. Sim, mas quem é que te traz esse laudo? Que o Mário laudo é um perito. Tá? Por exemplo, exatamente, é o profissional que vai trazer. Esse caso de advogado, entre advogados. Mesmo eu sendo advogado e o Nilo também, e nós com 5, 6 advogados discutindo uma solução sociedade, eu não estou lidando com eles com o jurídico. Eles estão tratando o jurídico, do que interessa naquela dissolução. Nós estamos trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando a comunicação para saber se eles estão conseguindo se entender, se o que eles querem é isso mesmo, o que eles estão pensando daqui para frente, como é que eles querem organizar. Esse é o nosso trabalho. De uma maneira muito simples. Se a gente consegue fazer isso, muitas pessoas fazem isso sem ter formação nenhuma, né, organizam suas vidas, eu acho que o mediador, ele ajuda muito a organizar a vida e o tempo das pessoas. Tá? Por isso que essa preparação interna na fala, né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito preconceituosa em relação a determinada área que eu vou fazer, eu posso ter muita tendência de conduzir a mediação. Digamos que eu seja um colorado fanático, entendeu? Penso no meu time dia e noite, e eu tenho que lidar com uma mediação que envolve a questão do Grêmio ali. Internamente eu fico sempre em crise, entendeu? Quando tem que estar dentro do Grêmio. A pessoa vai ter dificuldade disso. Falando uma coisa que é bem real, né? Sabe que é o futebol aqui no Rio Grande do Sul. Agora, isso não tem a ver só com o futebol, tem com várias áreas. Isso o mediador, por exemplo, mais maduro, ele diz o seguinte, nesse caso eu prefiro não fazer. Ele prefere sair porque ele sabe que tem alguma questão com a pessoa que ele vai atender, ou o tipo de caso que ele vai atender que ele não sente. Isto não tem como a gente saber quando é que vai acontecer. Agora, na formação, dentro da tua pergunta,
A capacitação, ela visa exatamente saber a teoria, saber quais são os mecanismos disso e vivenciar. Muito mais do que a teoria, o aprendizado é pela vivência. A gente pode dizer assim, leiam tantos livros. É a prática que nos ajuda a pensar e a realizar. Tá? Bom, segundo ponto, as câmaras. Quem é que pode ter câmara? Qualquer um pode ter câmara. Entendeu? As entidades estão se organizando hoje no Brasil. A criação de câmaras, por exemplo, São Paulo está com 450 câmaras, entendeu? De 2015 para cá. Aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não sei, mas já deve estar beirando umas 50 câmaras, entendeu? Porque assim como abrem câmaras, fecham câmaras. É que nem as empresas no Brasil. Qual é a média, o tempo de uma empresa aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Uma empresa, em média, fica o quê? 2 anos, 3 anos? Normalmente, das empresas familiares, né? A maioria das empresas no Rio Grande do Sul são familiares. O que a gente vê? Quando a gente vai lidar com uma dissolução de sociedade, numa empresa, tu às vezes não está lidando só com a questão comercial da empresa. Tem todo um lado familiar de convivência. Que às vezes até a avó, que não tinha nada a ver, está metida no meio. Que não quer saber que os netos briguem e não se vejam mais. Entendeu? Então, e aí a mediação ela é muito oportuna para esse tipo de situação. Tá? Em relação à remuneração da mediação, tem vários critérios. Tá? O CNJ, aqui o Judiciário tem uma tabela para dentro do Judiciário. As câmaras privadas têm suas tabelas, por exemplo, a Federação, Fiergs tem suas tabelas de hora do mediador. Os mediadores privados têm seus valores, entendeu? Que estipulam junto com as partes, junto com os advogados, seus contratos. Contrato profissional, quanto é que vale? Um consultor, por exemplo, tem a hora dele. Né? Isso tudo é negociado entre as pessoas. O trabalho é remunerado, lógico. Normalmente são as partes que pagam, às vezes são os advogados que pagam o mediador, porque recebe uma situação, receber uma situação no inventário. Ele diz, não, chamo o mediador, doutor Nilo, o senhor está disposto a fazer? Ele diz, não, posso fazer, posso não fazer. Aí acerta os honorários, né? Existe um contrato para isso, do trabalho prestado. Tá? Nas entidades de classe, o que tem feito assim, nos conselhos? Né? Depende da característica do conselho. Quando o conselheiro é remunerado, né, e trabalha dentro do Tribunal de Ética, com remuneração, às vezes esses conselheiros que são treinados para serem mediadores, eles também recebem uma remuneração dentro do conselho de classe para serem os mediadores. E se trocam, né? Nunca fica um só. Sempre o conselheiro recebe remuneração? Sim. Tem conselho de classe que o conselheiro recebe. Não sabia. Não, eu não sabia. Não é o nosso caso, não recebe nada. Eu faço a pergunta até porque você colocou algo que, por lei, conselheiro, isso é um problema que foi falado pelo TCU, que como os conselheiros não recebem remuneração, eles não aceitavam que os conselheiros trabalhassem no conselho, porque nem um ser humano trabalha sem remuneração. Mas isso é um aspecto. Mas então, te dando uma informação, não tem conselheiro, tem classe. Eu mesmo não sabia, eu não sabia. Alguns conselhos aí pensaram, não, os nossos conselheiros são remunerados. Tá? Isso é um critério da entidade. Tá? Muitas não são remuneradas. A OAB a gente não é remunerado em nada. Nada. Né? Somos proibidos de qualquer captação de clientes. Mas se a Câmara abre e fecha, dadas as dificuldades, ela... depende, tem entidade... Não, mas aí Câmara é o Câmara. Agora a Câmara é outra coisa. Vai fazer uma Câmara, por exemplo, vai criar uma Câmara. Tem que analisar o seguinte, essa Câmara para fazer o quê? Qual é o tipo de situação que quer se tratar? Olha, nós queremos fazer interno, só para a nossa classe, ou queremos fazer para a sociedade, com o mercado, com uma Câmara comercial. Isso são critérios que vai se trabalhar. E essas câmaras é por assunto? Ou... Depende, pois agora, por exemplo, em Brasília, eu vou fazer parte de uma Câmara Agrícola, entendeu? Convidaram, são procuradores que podem criar câmaras, criaram e Ricardo, pode fazer parte da nossa Câmara questões agrícolas. Sim. Entendeu? Ótimo. Entendeu? Aqui no estado nós temos a FIER, nós temos a Federação, tem lá do teu conselho também
do CRA, Conselho Regional da Administração. Tá, mas o CRA é arbitramento. Não, é mediação, arbitragem. Que o que eu falo aqui, eu volto, CREA, eu acho, na mediação. também tem. Mas a única coisa que eu falo assim, ó, tá, chegou, você tem a mediação, tá? E sai um documento dizendo o que aconteceu, que blá blá blá, uma narrativa que eu tenho que cumprir algo. Eu ia entrar agora, eu ia entrar na questão da Maria Paula. Tá? Essa é uma questão bem pertinente. Tá? O que acontece? A confidencialidade do que é tratado e o mediador ele não pode ser testemunha. Tá? Isso está na lei. O mediador não pode ser testemunha dentro de um processo. Tá? Aquilo que é tratado dentro da mediação, da informalidade, mesmo que o mediador faça alguns apontamentos para ajudar na organização, aquilo ali tudo é anulado depois. Tá? O documento que se chega à solução, que se chega a um acordo entre as partes, quem é que determina as condições daquele acordo? São as partes. Por que a advocacia é tão bem vista dentro da mediação? Aqui no Brasil e fora do Brasil. Porque quem vai ajudar a redigir o texto jurídico das cláusulas, se prevê isso, não vai acontecer isso, é o advogado. Então o advogado, em vez de estar num processo judicial, ele está num processo de mediação assessorando o seu cliente no termo de acordo. Então, se não houver o cumprimento de alguma coisa, tem que ser discutido advogado com o seu cliente. Mesmo que seja por telefone, às vezes por telefone o cliente para a mediação e vai consultar o advogado. O advogado, quando está na mediação, ele está cobrando a hora como advogado. Né? Ele diz o seguinte, olha, em vez de levar isso aqui para o judiciário, que vai custar tanto, bem mais, eu estou usando a mediação, com todas as características ali que o Nilo falou, de uma maneira mais breve e chegando a uma solução que vocês chegaram entre as partes. Quem redige o termo, normalmente, são os advogados. Entendeu? Eles fazem a redação. Então, uma câmara de mediação tem um advogado? Não. Deveria? Não. Olha, eu estou numa câmara de mediação. Tá? Tem duas pessoas litigando. Tá. Aí eu cheguei a um acordo sensacional. Mas nenhum deles tem advogado. Aí outra questão. E aí, o que eu faço? Olha bem, o Nilo disse, corretamente, que quando vem um advogado e não tem outro advogado, está determinado por lei no Brasil que não se faça a mediação. Mas, infelizmente, não estão cumprindo com isso. Fica um advogado, só a outra parte diz o seguinte, não tem problema, não precisa de advogado. Só que às vezes chega num determinado momento que o próprio mediador percebe que a parte está em desvantagem. Ela está sendo conduzida por um advogado. Aí, aquilo que ele diz, sessões individuais, são sessões que a gente faz. Você lembra, amigo, o caso que nós fizemos com a senhora? Que aí a gente viu isso, nós dois inquietos. Aí nós conversamos com a senhora para ela refletir, para ela contratar e consultar uma outra advogada. Né? Estava tendo assessoria. Então, este equilíbrio, por uma questão também ética, é do mediador, de buscar isso. Agora, se as partes, nós não queremos advogados, não queremos gastar com advogado e queremos fazer o nosso termo de mediação, podem fazer? Podem. Eles é que vão definir as cláusulas. Precisa de advogado sempre? Não precisa de advogado sempre. Qualquer outro profissional, se conhece a matéria, não, faz isso, faz aquilo. Né? Então, isso não é o critério de impedimento. Não tem, olha, não tem como pagar advogado, vai na Defensoria Pública. Agora, se a matéria é jurídica e a pessoa não tem a menor noção, não adianta ir assistir Rede Globo. Entendeu? Assistir ou ir no bar da esquina conversar com os amigos, vai dar problema. Então, essa segurança jurídica é fundamental na mediação, né, no termo que está sendo acordado entre as pessoas. Querem fazer aquele documento e assinar, todos, vira o quê? Vira um título extrajudicial, as assinaturas, e esse título extrajudicial pode ser executado depois. Mas depende... não cumprimento, não cumpriu uma parte. Não pode ser nulo, né? Se
assinar. Pode ser discutido no mérito, ele só pode ser É. executado. Houve autonomia de vontade, tem a lei federal. Eu quero dizer assim, ó, estamos discutindo lá, assim, eu te dou 1 quilo de maconha para assinar. Bom, não, aí é outra coisa, o cara assim... Não, é eu lícito? quero, eu pus É lícito? como assim, é lícito, É entendeu? lícito. Ele é nulo, vai ter vícios, entende? Eu coloquei Você algumas de coisas. maconha para não pagar o outro. Sabe, eu quero te dizer assim, que tem coisas que por não tendo conhecimento jurídico, eu posso fazer um Sim, documento a gente entendeu, que... Tipo uma coisa seguinte, olha aqui, ó, tu não paga a pensão, mas tu não vê o filho de 5 anos. Isso aí. É possível isso? Fizeram esse acordo. É um acordo, é possível? Entendeu? É o direito da criança, não é possível fazer. Entende? É isso que eu quero colocar para ti. Quiser levar para o judiciário não vai homologar um termo desse. Entende? É isso que eu quero. Posso dar uma... O presidente queria falar. Não, eu ia dar uma sugestão, mas depois que o senhor fala, da gente seguir com a conversa e perguntas na sala ao lado, já tem um coquetel ali. Não tem horário. Mas pode falar. Fala. Sugestão aprovada, eu acho. Não vamos para Mas lá. pode... Tem um princípio muito importante na mediação, chama-se decisão informada. O que é? Nesse caso, das partes tomarem uma decisão, é muito importante que elas estejam informadas das consequências, da factibilidade daquela decisão. Eu particularmente, jamais faria uma decisão que eu soubesse que aquilo, digamos, fere algum dispositivo legal, porque vai ser bloqueado adiante. Então eu estou sendo um péssimo, eu vou durar muito pouco tempo como mediador. Eu te faço essa pergunta só porque, assim, ó, eu como não sou um profissional de direito e me tornei um mediador famoso, e daqui a pouco eu vou fazer coisas que não são verdadeiras. É isso que eu quero colocar. Então precisa de se eu não tenho conhecimento do direito, eu vou precisar alguém para me auxiliar no fechamento da coisa. Perfeito. Da mesma forma, aquela pergunta do profissional, eu acho que só ocorreu uma pergunta que é o profissional. Eu, particularmente, acho muito importante. Veja bem, uma questão de empresas. Envolve ações. Como é que vai colocar uma psicóloga para mediar esta situação de empresários que envolve coisas técnicas? Ele tem que ter, esse mediador, noção de como é que funciona o mercado de ações. Concorda? Eu acho que então a mediação que tu está me dizendo, assim, ela deveria ser mais por segmento, atividades ou problemas, né? E que estaria mais adequado. Facilita, inclusive, o diálogo. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo quer perguntar, aonde que é o curso de mediação? E quanto é? Se o investimento é factível. Vamos passar para o... Vamos lá.